Olá, família! Como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um consultório de família. Queremos a sua companhia e queremos ser boa companhia para você. Fique muito à vontade. Nós escolhemos um tema que certamente tem a ver com cada um de nós. Tem um convidado que sempre vem ao meu programa já nos últimos anos. Ele é psiquiatra, o Dr. César Vasconcelos, e ele sempre nos faz pensar a respeito de aprender a viver com a angústia. Nós lidamos e precisamos aprender a lidar com a angústia, todos nós a temos, mas por que mesmo que nós somos pessoas que precisam lidar com a angústia? Como nasce a angústia? O que é necessariamente a angústia? Estou falando de pessoas que ficam perturbadas, preocupadas, ansiosas, adoecidas. O que é a angústia em si? Vamos conversar sobre esse tema hoje? Então, seja bem-vindo e seja bem-vinda. É bom ter você aqui com a gente. Agora, para e presta atenção. E ao final do programa, eu espero que tenhamos ajudado você a tomar novas decisões. Como viver melhor, apesar das dificuldades, apesar dos enfrentamentos que precisam ser feitos. Se muitas vezes nós dizemos que não temos forças, que não conseguimos, mas queremos dizer a você, podemos. Tudo posso, naquele que me fortalece. Creia nisso e vamos que vamos, aprendendo em mais um programa Consultório de Família, feito com muito carinho para você. As minhas convidadas de hoje são psicólogas e vêm com muito amor responder alguns questionamentos e dar direção a respeito desse tema, angústia. A primeira delas, Rebeca Estina, psicóloga, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você nesse programa tão especial de um tema tão importante que é a angústia, né? Muito obrigada por sua presença e a Rebeca, ela tem parceria com o pastor Neuel Estina, escreve livros e esse último aqui é Mente que Não Mente, que tema bom, muito bom, parabéns. E ainda cantora, tenho em mãos o livro que eu acabo de receber, o livro, mais um outro que é Pais e Filhos Sem Aspas, do pastor Neuel Estina, muito obrigada por esse presente lindo. E a Rebeca canta e agora tem um CD gravado. Muito bom, Rebeca, parabéns, volta para casa, é um convite, né? É um convite, Lindíssimo. É um CD de músicas que apelam ao coração e fazem a gente voltar para o nosso Deus. Eu espero que toque seu coração também. Que linda, parabéns, meu amor, parabéns mesmo. E agora apresento a vocês a minha segunda convidada, que é psicóloga também, Judá Linhares, bem-vinda. Muito obrigada, Darleide. Prazer te conhecer também, Prazer, Rebeca. Judá. Já agradeço pelo livro e pelo CD. Muito também. bom. Alegria poder te dar. Vamos Muito falar um lindo. pouquinho de angústia. Parabéns a vocês pelo trabalho, pela disponibilidade, obrigada por vir aqui. Eu sempre sou muito grata aos meus convidados, porque é necessário uma disposição de vir e servir para um público, na sua maior parte, desconhecido, não sabemos a quem estamos falando, mas respeitamos muito o indivíduo e suas necessidades. Então vamos hoje falar de angústia e muito obrigada. Judá, como é que nasce a angústia? O que é angústia, Judá e Rebeca? Bom, nós somos seres angustiados, né? Nós vivemos em angústia. E nós podemos pontuar 3 coisas básicas que fazem com que nós nos sintamos mais angustiados. Primeiro, assim, a angústia é aquela sensação de aperto, de sufocamento, que a gente não sabe direito da onde vem, mas que a gente pode localizar assim. Quando a gente está na iminência de perder algo ou alguém importante na nossa vida, a gente tem aquele aperto. Quando a gente sente, aí Lacan fala muito na psicanálise, né, sobre essa sensação de que nos falta algo. Por isso que ele fala de uma falta, de uma angústia existencial, porque nos falta algo e a gente não sabe dizer o que é e a gente vai projetando, né, em pessoas, em algumas coisas. E também quando a gente tem que fazer uma escolha muito importante, nós não temos parâmetros, e aí isso é muito importante depois a gente focar na sociedade atual que está questionando tantos parâmetros, porque a falta de parâmetro nos faz ter mais angústia, porque nós não sabemos direito que caminho escolher. Então essa indefinição nos faz sentir essa sensação de angústia, de desespero muitas vezes, né? E ela afeta a gente de uma forma muito negativa, porque existe uma incerteza. Eu estou com aquela dor no meu peito, eu estou com aquele mal-estar
E o que está me causando isso? Eu não sei de onde vem? E começa a nortear a forma que eu vejo a vida, o meu dia a dia, as minhas relações pessoais. Então, a angústia ela é um problema muito sério e ela pode ser muitas vezes confundida com a depressão ou com a ansiedade. Ela pode fazer parte de um quadro de depressão, ela pode fazer parte de um quadro de ansiedade, mas não necessariamente. Então, é importante as pessoas entenderem que a angústia ela é um elemento que a gente tem que estar destrinchando, tentando entender de onde que vem, porque ele vai ter uma causa, como a doutora Judá acabou de falar, e por que ele está afetando tanto a minha vida. A angústia vai ser alguma coisa que vai estar atrapalhando as minhas relações. Eu vou estar com aquele mal-estar. Sabe, eu tenho uma amiga que ela fala que ela tem angústia. E ela fala que ela se sente tão mal, porque ela fala que acompanha ela todos os momentos. É uma coisa que está com ela. Tem hora que está mais forte, tem hora que está menos forte. Então, eu espero que o programa de hoje consiga clarear para as pessoas, clarificar o que é, como que está atrapalhando a minha vida e como que eu posso achar soluções para esse sentimento tão ruim que acompanha as pessoas, né? Sim. Como a gente pode entender, então? Vocês nos fizeram pensar que ela pode ser confundida, a angústia pode se confundir com ansiedade ou depressão. Você nos deu 3 caminhos pelos quais a angústia pode surgir e pode permanecer, para que então a conceituação de angústia fique realmente clarificada, como diz a Rebeca. Nesse primeiro momento, vou perguntar outra vez, o que é mesmo a angústia? Então, a angústia, vamos pensar assim, que a angústia é um cabedal, né? É uma coisa que engloba um pouco o medo que nós temos, né? Que são... A patologia fala das fobias, entre outras, que a gente pode até falar um pouquinho. E tem a ansiedade, né? Então tem o medo, a ansiedade e a angústia, ela é mais existencial. É algo que o ser humano ele já nasce angustiado, porque, se a gente for pegar a questão espiritual... Porque nós saímos de uma situação idealizada, né? Ou seja, de céu, a psicanálise fala do útero, né? Nós saímos do Éden, uma situação onde nós tínhamos tudo e nos falta alguma coisa que a gente não sabe dizer o que é. Então, essa sensação de falta alguma coisa que faz com que a gente se sinta angustiado. Ficou claro que é algo mais claro, eu quero mais dizer profundo, que vocês né? já haviam sido claras, mas o meu papel é tornar ainda mais claro, principalmente quando nós estamos caminhando numa direção em que, comparada à ansiedade, comparada à depressão, comparada a essas outras enfermidades que nós vamos arrastando pela vida, a gente precisa tornar ainda mais simples para o telespectador compreender. Rebeca, você ia falar. Eu acho que a angústia a gente pode pensar que é um mal-estar relacionado ao presente. A ansiedade, a gente está falando de algo no futuro, incertezas. A angústia ela é do agora. E se você for pensar, a angústia na tomada de decisões, como que ela vai estar te implicando isso? É uma insegurança, o que eu preciso fazer agora? Como que vai decidir? Essa decisão vai ter tantas coisas negativas que vão estar acarretando. Por você estar angustiado, você se sente mais inseguro. Então, é uma coisa que é o agora e é muito caracterizada, como a doutora já falou, o aperto no peito. Esse mal-estar. Claro que pode vir acompanhado de outros sintomas também, como sudorese, ataque cardíaco, o aumento dos batimentos cardíacos, né? E coisas similares à ansiedade. Mas, geralmente, a ansiedade é futuro, essa angústia ela é presente, coisas do agora. Mas que é próprio do existir do ser humano. Entendeu? Assim como é próprio do humano sentir medo, e você citou medo também. Fala um pouquinho a respeito do medo, então. Então, o medo, ele tem um objeto. Por exemplo, eu tenho medo de cachorro, vamos supor. Eu tenho medo de perder um emprego. Então, ele tem um objeto específico. A angústia ela é mais global, né? A angústia ela é um sentimento que é natural, que é vindo de uma falta. Ele é mais existencial. O medo não, ele tem um objeto específico. Seria aquilo que a gente chama assim de um vazio? Tem um vazio comigo? Falta. Eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu fiz uma carreira, mas tem vazio. Exatamente. Toca aqui. Yes. Muito bem. Yes, Rebeca. Muito bem, Neguinha. Chegamos aí, porque todos nós dizemos a respeito desse vazio. Isso aí. Muito bem. Vamos continuando então? Sim. Como é que a gente lida com esse vazio? Alguém vai dizer assim, preenche com a religião. Mas aí tem gente que diz, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas estou sentindo ainda. Ou tem aquele que diz assim, eu achei que era com trabalho, trabalhei e não tenho. Achei que era um casamento, casei e não tenho ainda a resposta para esse meu vazio.
Vamos lá, vamos então agora entendendo que é um vazio que nós carregamos, e isso me traz angústia. Como é que eu vou lidar com isso, Rebeca? Eu acho que um dos grandes, como fala, vilões da angústia é que a gente tem a tendência da fuga. É como a gente reage ao medo, né? Você tem objeto de medo, qual que vai ser sua reação? Fugir, ficar estático ou atacar? Com angústia, como você não entende realmente de onde ela está vindo, para onde ela está indo, como ela está implicando nas relações pessoais, no dia a dia, no existencialismo da pessoa, a gente não sabe como reagir e a gente usa muito de fugas para não lidar com essa angústia. Quando eu lido com fugas, eu não vou estar trabalhando o que é essencial. Acho que muitas vezes a gente não consegue parar, se a angústia está muito generalizada, a gente não consegue parar e respirar e falar: por que eu estou tão angustiado? O que está causando isso em mim? Quais são meus medos? A gente não para ouvir aquela voz que a gente fala com a gente. Muitas vezes essa voz é tão negativa, tão maldosa. Muitas vezes nós não oferecemos nenhum tipo de bondade em relação a gente. E com essa fuga do que é ruim, eu perco. Eu perco de crescer, eu perco de entender quem sou eu perco de crescer espiritualmente porque eu coloco uma barreira. Então acho que falta muito a gente parar, respirar e tentar entender o que está acontecendo. Eu diria que esse é realmente o primeiro passo para estar lidando com a angústia. Você confirmar, ok, eu tenho essa angústia. Vamos investigar de onde que está vindo. Como que isso tem a ver com o que eu estou vivendo agora. Como isso está atrapalhando as minhas relações. Como isso está servindo como barreira de como eu enxergo Deus. Como que eu me relaciono com meu Deus. Então, eu diria que esse seria o primeiro passo. Porque normalmente a nossa reação vai ser a de fuga. Estou sentindo, vou ver o que posso fazer para preencher, para resolver, mas desconsiderando que existe alguma coisa ali mais séria que eu deva encarar. E às vezes as fugas são inconscientes, né? Muitas pessoas têm vícios. Cada um tem o vício que vai estar escondendo esses mal-estares. Muita gente passa muito tempo nas mídias sociais, muita gente passa muito tempo na internet. Uma TV vai servir como uma fuga, porque tudo que não faz eu parar para pensar, investigar o que está acontecendo com a minha vida, são fugas, certo? Cada um vai utilizar de uma fuga, um tipo de fuga. O que eu estou usando muito, que eu estou usando de forma demasiada, que está mascarando os meus sentimentos? Porque na realidade, nós não suportamos o sofrimento, Não. qualquer tipo de sofrimento. Então, Deus nos deu um mecanismo de defesa, né? De estarmos sempre em busca de um bem-estar. Então, além disso, né, de estarmos avaliando o que nos está levando a nos sentirmos angustiados, nós precisamos também falar dessa angústia. Aí é que está, né? Pegando um pouquinho o que você está falando, nós não temos mais espaço para conversar mais. Nós vivemos num mundo tão ocupados, né, com mídias, e a gente não fala mais daquilo que nos é importante. Nós não temos mais tempo para conversar com nossos filhos que estão angustiados, com um monte de informações. Nós não temos tempo de falar com o nosso cônjuge. Então, o falar sobre isso que nos aperta, o falar sobre isso que nos sufoca, né? Por isso que quando a gente vai ao psicólogo, e isso é muito frequente lá no meu consultório, a pessoa até sai, eu não falo nada, mas ela já sai aliviada. Ai, doutora, foi ótimo ter vindo aqui. Eu falei, mesmo, não fiz nada. Por quê? Porque ela tira, ela desabafa, né? Aquilo estava apertado, ela estava sufocada e ela expõe, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante, é lógico que é uma alegoria, né? Dante Alighieri, que escreve a Divina Comédia, ele é uma alegoria, não é um inferno de verdade, mas a gente pode falar de um inferno de nós mesmos, né? Quando a gente perde a esperança. Ele fala que na porta do inferno está escrito lá, deixai para trás toda a esperança, vós que aqui entram. Então, quando a gente perde a esperança, a gente entra no desespero. E o desespero é o nosso inferno interior. Por quê? Porque aí eu não tenho esperança. E a religião, a religiosidade, a espiritualidade, Deus, é o que nós temos de máximo de esperança. A Bíblia é repleta de promessas de esperança. E isso nos traz uma resposta à nossa angústia. Então, eu posso dizer para você que não há saída humana muito fácil para a angústia, porque nós somos seres angustiados. Mas a Bíblia nos dá um paliativo antes de Jesus regressar, né, para nos levar para um outro mundo. Ele nos dá essa esperança de que
existe uma saída para este sofrimento e não só as drogas, ou a televisão, ou a mídia, enfim, tantos outros recursos que a gente utiliza para poder não se sentir mal nesse mundo que a gente vive. Rebeca, você ia falar? É impossível, né? A gente está falando isso, é impossível a pessoa não viver angustiada, mas existem formas que a gente pode encontrar para estar lidando com ela, e eu acho que é muito importante o que ela está falando. E eu ia falar que uma das questões principais é o desamparo. A pessoa angustiada, ela se sente desamparada e ela acaba projetando nas pessoas mais próximas o desamparo. Isso. E na realidade está faltando ali um autocuidado. Então muitas vezes a gente responsabiliza o outro pela nossa angústia, e aí está uma armadilha muito grande que atrapalha as nossas relações diárias. Me chamou a atenção também, enquanto vocês falam, imagino que muitas pessoas estão se identificando, se vendo nesse quadro de uma angústia, de um vazio, de uma sensação, uma falta muito grande, de alguma coisa que não sabe o que é. E eu fico pensando também no nosso jeito de levar a vida meio que no automático e não dando conta de parar para pensar, para que então tomemos decisões. Quando, Rebeca, você falava sobre nós mascararmos com fugas, etc., e vem ajudar e diz, é que nós não temos condições de sofrer sem algum tipo de reação, né? Nós não fomos feitos para o sofrimento. Mas, por exemplo, algo muito simples, que é meio no automático. Tem gente que vai dizer assim, eu não consigo ficar só. Eu não consigo ficar só. Tem que ter algum barulho, tem que ter alguém falando, tem que ter uma TV ligada, tem que ter um smartphone perto de mim para eu assistir, ver ou falar com alguém, alguma coisa. Essa coisa também de nós não sabermos lidar com nossas angústias, com o nosso eu, passa por aí também? Tem a ver com isso, do não saber ficar só para não encarar? Encarar dói, Judá? Dói. Ou se dói, porque nós não somos muito bonitos, né, na realidade. Embora nós busquemos muito estarmos melhores conosco mesmo, através de livros e, enfim, de tantos recursos que a gente busca ter, né, conforme você fala, né? Mas, na realidade, quando nós estamos sozinhos, é quando nós conseguimos olhar para a gente. E muitas vezes a gente olha e vê coisas, primeiro, que a gente não quer ver, ou então nós começamos a olhar e nos deparamos com esse vazio interno. E é insuportável quando a gente não enxerga nada lá dentro. Por isso que a espiritualidade é muito importante. Porque na ausência do outro, se eu tenho Deus, então eu tenho uma esperança de que eu não estou sozinha, né? Mas se eu olho para mim, eu não vejo ninguém ao meu redor e também não me vejo, então eu estou perdida. Aí é quando entra aquela alegoria que eu acabei de falar agora há pouco, do desespero. Porque o desespero é justamente isso, é a ausência de qualquer tipo de esperança. Então, para que viver? Aí a gente entra numa doença que é a depressão. A depressão é quando você vai perdendo toda a esperança ao ponto que você chega no final e você não vê mais sentido em estar viva. E em alguns casos, que é na depressão maior, você pode chegar ao ponto de colocar fim à própria vida. Porque você não tem sentido, você não tem esperança, você não tem um porquê de estar vivo. O que tem na sociedade moderna agora? O que a gente pode encontrar nesse nosso jeito moderno ou pós-moderno de viver que pode fermentar ainda mais a nossa angústia? Eu acho que a gente está colocando de lado as relações reais. Como que a gente usa muito de ferramentas. Eu não sou contra internet, eu não sou contra celular, eu não sou contra mídias sociais. Mas quando isso é mais importante do que eu estar com as minhas amigas, sentando, tomando chá, contando das minhas dificuldades, essa relação com o outro, que eu cresço. Não uma relação de comparação cruel, uma relação de você estar falando, olha, criar minha filha está sendo difícil, porque agora está entrando em casa as comparações com as amiguinhas dela. Eu preciso ensinar para ela que ela é linda da forma que Deus a fez e a beleza dela é interior. Quando você tem uma amiga que é mãe, você tem essa troca. Se você está solitária, você pode criar uma angústia desnecessária porque você não sabe o que fazer. Isso se torna um problema muito maior do que pode ser resolvido. Uma coisa que eu acho brilhante, PG.
Algumas pessoas participam de pequenos grupos. Eu vejo o pequeno grupo como algo único, porque você vai estar criando essas relações, você vai estar crescendo com as pessoas e crescendo na palavra de Deus. Então, você está cuidando do seu aspecto emocional, do seu aspecto social e do seu aspecto espiritual, porque, querendo ou não querendo, nós somos pessoas multifacetadas. Temos várias partes que dizem respeito a nós. O nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, as nossas relações, a nossa espiritualidade. Então, acho que está faltando muito esse sentar, esse conversar, essa relação com o outro, que é uma relação positiva. E está faltando também a relação com Deus. Eu acho que poucos de nós conseguem decidir, minha primeira hora da manhã vai ser minha hora que eu vou parar. Sim. Eu vou meditar na palavra do Senhor. Eu falo muito em meditação, mas eu não estou sozinha. Os estudos científicos falam demais em meditação, mas eu, como adventista cristã, eu acredito que a meditação é na palavra de Deus e que isso vai trazer um crescimento absurdo, incomparável. Essas são as duas coisas que eu diria que estão faltando muito, o olho no olho e o meu tempo de devoção. Há bem pouco tempo alguns meses, saiu uma reportagem na revista Time a respeito do número de mulheres com depressão pós-parto. E entre os argumentos ali presentes, e ouvindo outras mulheres, depois vi outra reportagem sobre, tem muito o fator comparação e pressão. Há uma pressão social, há uma opressão muito grande. Ali tratava-se de mulheres e mães, mas se nós olharmos para um todo, nós vamos ver a opressão a respeito do corpo, das medidas, nós vamos ver a opressão a respeito de toda uma aparência, de toda uma estética do casamento ou do não casamento e etc. As bandeiras que vão tirando de nós o sentido de sermos únicos, né? Sou única, especial. Você já se preocupa com sua filha, que anda se comparando com a estética de outras meninas. E isso é um fator, assim, adoecedor. Judá. Sim, com certeza. É interessante porque nós temos uma ambivalência, uma contradição. Ao mesmo tempo que a gente vê o mundo caminhando para uma falta de parâmetros, porque hoje em dia se fala muito no mundo líquido, né? Que é um mundo que não tem muita forma, onde tudo é possível, né? Se eu acho que tem que ser assim, as regras, eu posso quebrá-las porque o mundo tem que ser da forma como eu penso. Mas, ao mesmo tempo, existe muita padronização. Exatamente. Por isso que causa angústia. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho uma mensagem que diz que eu posso fazer o que eu quiser, porque tudo é relativo, a verdade para mim pode não ser a sua, enfim, ao mesmo tempo eu tenho uma padronização. A mulher, para ela ser bonita, ela tem que ser assim, 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 tem que ser, então eu não posso envelhecer, eu não posso ficar mais cheinha, né? Eu não posso nada, porque daí eu tenho que estar dentro de um padrão. E se eu não estiver dentro desse padrão, então eu estou fora do mercado. E muitas vezes, por questões biológicas ou sociais ou econômicas, eu não posso estar nesse padrão. E aí, como existe uma massividade midiática, né, em cima disso, eu acabo me sentindo angustiada ou ansiosa porque eu não me encaixo. Então, eu me sinto fora, excluída de um grupo. E não existe coisa pior, igual a gente falou agora há pouco, né, do que me sentir sozinha quando tem um grupo e eu me sinto só. Então, realmente, essa questão de estar sozinha no mundo, ou me sentir sozinha no mundo, porque eu não estou dentro de um padrão, é adoecedor. Né? Não sei se você pensa assim também. Eu penso, e existe algo muito cruel que acontece com a gente, que a gente começa a se sentir inadequado. Isso. Inadequado para estar com as pessoas, inadequado para vestir certas roupas. E a sua relação com eu se torna muito cruel. A forma que você se enxerga, porque temos que lembrar que é a forma que eu me enxergo que afeta as minhas relações. Isso tudo vai estar afetando, mas eu que falo comigo mesma e eu que decido se estou adequado ou não, se estou me sentindo bem debaixo da minha pele ou não. São decisões que eu preciso estar tomando. E uma das decisões é se cuidar. E eu acredito muito naquela voz interna, eu sempre falo nessa voz interna, que tom que você fala com você mesmo, que tom que você se compara com o outro. Que tom que você se entende, porque muitas vezes eu faço comparações com pessoas que eu gosto, pessoas que eu não gosto, o que seja. Mas geralmente eu estou comparando uma coisa incrível que aquela pessoa tem com uma coisa terrível que eu tenho. Algo positivo com algo negativo, essa comparação não dá muito certo, porque eu estou sendo muito injusta comigo. E eu não acredito muito na comparação, mas eu também acho que é inevitável. A gente se compara muito com as pessoas. Como que a gente pode diminuir comparações com pessoas? Como que a gente pode se aceitar como a gente é? Falta muito um amor próprio e um olhar mais bondoso em relação ao eu. Eu atendo meninas que a forma que elas falam com si mesmas é triste. Elas jamais falariam assim
com as melhores amigas, com mulheres que elas amam. Por que Com elas são tão certeza. cruéis com elas mesmas? Interessante isso. Crueldade com as exigências, as cobranças com você mesma, com você mesmo, pode tornar você refém de si próprio, né? Sim. E se nós nos tornamos reféns de nós mesmos, quem poderá nos aliviar? Quem poderá nos tirar desse laço? Já que eu me acompanho a todo instante, eu falo comigo a todo instante, se eu me escravizo. Então, espero que o programa de hoje faça você pensar e, quem sabe, se você é uma pessoa angustiada, que se vê nesse estado de angústia, não é? Angústia aqui e acolá pega cada um de nós, mas e aquele estado de angústia perene? Você se lembra, se entende de ser gente, você já se viu uma pessoa que tinha uma falta, uma angústia, mas será que a gente pode aprender alguma coisa com ela? E se hoje for a oportunidade de aprender com ela a sair desse lugar e aprender a falar, aprender uma outra linguagem? Aí vou deixar essa pergunta com vocês. O que pode ter de bom na angústia? Ou pode ter alguma coisa de boa na angústia? Pode ser alguma coisa positiva achada no meio da angústia? Nós vamos para o intervalo e na volta continuamos conversando com Rebeca Estina e Judá Linhares, nos fazendo pensar, nos alinhando sobre essa história de viver angustiado, ser angustiado e como lidar com a angústia. Antes, quero dizer a você que queremos enviar de presente a revista Fique Leve para que você cuide melhor da sua saúde física, mental e espiritual. Fique Leve trabalha com princípios básicos para uma vida com qualidade física, mental e espiritual. Você pode fazer pequenas mudanças na vida com resultados incríveis. Você pode tomar decisões que realmente darão significado à sua caminhada e à sua jornada. Para não ficarmos aqui só na conversa, queremos dar a você essa oportunidade, chegando até você a revista Fique Leve. Entre em contato com a gente, pede a nossa revista, pode ligar para a gente, 0 operadora 12 2127 3121. Ou também quero lembrar a você que nós temos disponíveis no site biblia.com. Você pode fazer online, biblia.com também fica a dica para você. Todos os cursos que a Novo Tempo oferece estão disponíveis online para você. É fazer cada uma das lições. E é isso mesmo, lições, são cursos. Ao final de cada curso, nós podemos mandar para você um certificado para que você saiba que nós nos importamos e queremos continuar com você nessa jornada de aprendizado a vida inteira. Conte com a gente. É bem rapidinho o nosso intervalo, a sua presença para nós é muito, muito importante. Então não saia daí, nós já estamos de volta. Até já. Voltamos, família. Vamos continuar a nossa conversa hoje sobre angústia, como lidar com ela. E deixei uma pergunta no ar. Ok, você identifica que é uma pessoa que tem um vazio, uma angústia. E agora? Vai ser refém dessa angústia? Vai continuar usando máscaras? Ou vai encará-la de frente e dizer, olha aqui, eu sei o que devo fazer porque eu posso fazer e eu tenho força e coragem para isso? Como? Então vamos continuando o nosso programa com a participação das duas psicólogas convidadas para o programa de hoje, Rebeca Estina e Judá Linhares. E vou repetir a pergunta, meninas. O que faz? Eu olho para a angústia e vejo caos. Mas no meio desse caos, tem alguma coisa que eu possa aprender para sobreviver? Tem sim, tem que esperança. bom, que gente. bom. Tem esperança. Veja só, o ser humano, ele, conforme nós já falamos, ele sempre vai ser angustiado. Só que frente a um desafio, frente a um sentimento que pode ser destrutivo, ele também pode ser construtivo. Porque se você for ver, né, não existia fogo, havia uma angústia. E aí, o que nós fizemos? Né? Inventamos o fogo. Então, quando nós estamos numa situação de enrascada, vamos dizer assim, né, de um aperto, ou a gente desiste, o que é algo destrutivo, ou a gente começa a pensar como é que eu posso sair desta situação. Então, o ser humano, ele tem isso, né, de muito criativo. Ele consegue pegar uma situação ruim, onde ele não está se sentindo bem, onde ele está sofrendo e dá o clique, o start. E falar, nossa, quem sabe se eu fizesse, eu tenho esse copo, mas ele não me atende muito bem, aí eu fico com aquele angústia, porque é natural, eu me senti angustiada, conforme nós já falamos, mas aí eu dou aquele clique e eu invento um mecanismo aqui
que me atenda melhor à necessidade. Então, a angústia justamente é esse primeiro sentimento, mas que a partir deste sentimento, que pode ser negativo, sim, claro, porque ele envolve um sofrimento, mas ele pode me impulsionar para uma mudança. Por isso que o ser humano está cada vez evoluindo mais, né? Em termos tecnológicos, enfim, na ciência, na biologia, porque ele tem uma pergunta que o angustia. E ele tenta responder essa pergunta, e ao tentar responder essa pergunta, ele cria novos recursos para dar conta desta pergunta que ele se faz. Então, na minha percepção, não sei, Rebeca também pode, né, colaborar, lógico, eu acho que o crescimento, a evolução que se faz a partir de uma situação é a grande sacada para sair da angústia. Mas eu sempre gosto de pontuar, Darleide, para isso nós temos que ter esperança. No momento que se perde a esperança, você entra na angústia, que daí pode virar uma doença, né, como as doenças psicossomáticas, o TOC, o TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, e outras tantas doenças, a depressão, né, que é quando você começa a entrar no processo de não ver saída e aí adoecendo. Paralisa, né? Vai paralisando. Isso mesmo, a angústia no seu extremo, ela vai deixando a pessoa mais introvertida e ela chega nessa paralisia, lá nas relações ela não consegue se relacionar. A professora Maria Lourdes de Félix, ela é uma especialista em angústia. E ela disse que em casos extremos, as pessoas são dominadas por introversão, perdem a capacidade de análise, de lidar com o cotidiano, de interagir socialmente. Elas ficam paralisadas, como você falou, Judá. E eu acho que é interessante a gente entender que muitas vezes a gente não está carregando a esperança com a gente, porque a gente está chegando perto desse estágio, esse estágio de paralisia social, emocional. A gente não acredita mais que está tratando da gente, cuidando da gente, vai trazer algum auxílio, mas não perca a esperança. Se você não está carregando esperança agora, você pode pegar alguém que pode carregar a esperança para você e trazer essa esperança de volta para você. Não desista, dê a chance para uma terapia. Você conhece alguém que você confia, que pode estar te ajudando? Converse com essa pessoa, porque ela vai trazer de novo para você esse fogo da esperança. Sim. E muitas vezes a gente acha que a gente não tem mais esperança, mas é alguém que é usado por Deus, uma palavra gentil, algo que eu leio que vai estar me trazendo isso de volta. A angústia, ela paralisia, sim, ela paralisa as pessoas, com certeza. Mas se você decidir pelo caminho do crescimento, vai doer um pouquinho agora. Mas o que você vai crescer com isso vai ser incrível. A forma que você vai poder estar se ajudando e, quem sabe, ajudando ao outro. Porque se a gente se relaciona bem com as pessoas, o meu crescimento é o crescimento de muitos. A hora que eu começo a compartilhar isso. Que forma que eu saí da angústia? Eu fui fazer terapia com a doutora Judá e me senti muito melhor, porque ela trouxe esse assunto da esperança para mim. Ou eu fui... Que seja o recurso que você decidir agora para você não chegar nesse ponto que eu li para você, dessa citação. Vai para outro caminho, enfrenta essa angústia, tenta entender de onde ela está vindo, por que ela está com você, qual que é seu medo. Muitas vezes os nossos medos estão ligados aos que as pessoas pensam da gente, como que eu vou parecer para o outro, alguém que eu nem conheço, que mal me conhece, está dominando a minha ideia de mim e eu fico angustiada porque eu estou permitindo essas ideias, o que eu acho que o outro pensa, estar me paralisando. Isso não é justo, isso é muito injusto. Armadilhas, né? Nós vamos caindo nessas armadilhas. A Judá trouxe também o conceito da angústia e da angústia que eu vou chamar agora de angústia criativa. Sim. Há que haver uma criatividade para eu lidar com isso sem cair no laço da fuga. Sim. E são dois momentos, são duas coisas distintas. A Rebeca havia falado antes sobre nós criarmos máscaras e fugirmos e não encararmos. E nós podemos cair em vícios, em caminhos que são absolutamente destrutivos a mim. Então, é diferente eu lidar com isso criativamente. É eu encarar que eu tenho uma angústia, um vazio e que eu preciso dar uma resposta a isso para que eu não cruze os braços e então eu não me deixe ser paralisada por isso e caia nesse quadro citado agora. Como é com você? Como você se vê nessa situação? Que coisas você já fez, que caminhos você já tomou fugindo da angústia? E você que já encarou de frente e tomou uma decisão positiva e decidiu arregaçar as mangas e compreender, olhar para si com um olhar de compaixão e misericórdia, mas também sem ser coitadinho, não é? Sim. Às vezes nós nos vitimizamos também.
Eu vejo na fala da Rebeca um cuidado assim, não seja cruel com você, porque é o outro extremo. No outro, nós também podemos nos vitimizar e coitadinhos demais. E isso também é muito cruel. Então vamos lá, como é que eu posso tornar? Vamos caminhar um pouco mais. Como mais eu posso cuidar para que essa minha angústia seja criativa? Como é que eu posso não deixá-la paralisar? Por exemplo, no meu relacionamento, tem gente que vai achar que o seu relacionamento é quem provoca a sua angústia. Não, então é meu casamento que não vai bem. E outro vai dizer assim, talvez é porque eu não tenho filho. E se ela for impossibilitada mesmo de ter um filho, o mundo acabou, porque assim, a angústia dela só se resolveria se ela tivesse um filho. Ou qualquer outra coisa, se ele conseguisse um emprego X, ou fizesse viagem tal, se eu fizesse isto, resolveria a minha angústia. Como é que eu faço para não cair numa armadilha e não confundir as coisas? Sim, então, primeira coisa é justamente isso que você está colocando. Nós temos a angústia que é existencial. E é claro que a gente sempre busca culpados, né? Isso é do ser humano também. A gente sempre precisa localizar em alguém ou em algo para dar sentido àquilo que eu estou sentindo. Então, se eu sinto um sofrimento, alguém me causa esse sofrimento. E nem sempre é assim. Então, primeiro, né, já falamos sobre isso e tem que ter um reconhecimento de que nós somos seres angustiados. E não necessariamente o meu marido está me causando isso. É que o projeto, como ele não é perfeito, o meu emprego não é perfeito, o meu filho não é perfeito, então eu projeto e digo que ele me causa. E às vezes a gente até troca de marido, não tem como trocar de filho, mas a gente manda o filho para bem longe, enfim, achando que com isso vai resolver o problema, aí não vai. Então, a principal, eu acredito, ao meu ver, né, busca que a gente pode entender, primeiro, é reconhecer que nós temos esse vazio. Segundo, que a gente possa falar sobre isso, aí eu acho que entra um pouco uma resposta à sua pergunta, né? Que é nós conversarmos, esse espaço que nós estamos tendo aqui, né? Falar com o esposo, falar com uma amiga, enfim, poder tirar esse aperto. É o que eu falei para você agora há pouco. Às vezes tem pacientes que chegam ao meu consultório e eles saem muito mais aliviados simplesmente porque falaram. E ao falar, você vai dando um sentido, porque você vai por associação livre, você vai dando um sentido àquela fala. Mas vocês não acham também, fazendo Sim, um parêntese lógico, aqui, claro. sem sair do assunto, é óbvio, que nós cada vez mais estamos mais desconfortáveis nos espaços que temos, que criamos ou já existem, para sermos nós mesmos, para dizer da nossa angústia, para falar da nossa angústia. Vai que eu diga para alguém que eu tenho uma angústia e alguém vai dizer... Mas ela não é cristã, ela não lê a Bíblia, ela é crente, então ela não tem Deus. Então, assim, eu não sei se mesmo dentro de casa, ou mesmo entre nós e mais, eu posso falar da minha angústia e o outro sentir-se acusado. Ela está dizendo isso, então ela está querendo dizer que eu quem não atendo a expectativa dela, eu sou culpado por ela. Ou seja, como todo mundo é angustiado, eu tenho medo que todo mundo esteja em falta de saber lidar com as angústias dos outros também. Eu acho isso um risco, assim, gravíssimo. Se você fala em redes sociais, nem se fala. Nem, pelo amor de Deus, não expõe tua vida nas redes sociais. E o ambiente de dentro de casa também, eu não sei se nós estamos com tempo de cuidar, de prestar atenção, de ficar junto, de não dizer nada. A gente tem mania de dar resposta imediata. Você me diz, olha, eu estou angustiado, um sentimento ruim. Peraí, eu tenho resposta para você, peraí. Aí é um calhamaço de respostas, porque eu tenho a resposta para você. Eu posso até não ter para mim, mas você senta e me escuta que eu vou falar. Eu tenho esse ambiente. Angústia, né? Deixa eu falar da minha angústia. Deixa eu falar da minha primeiro. Não é um cuidado que a gente deva ter também para ser um ouvido confortável para o outro, para ser um abraço confortável para o outro. E também saber que eu tenho as minhas angústias, mas o outro tem também. E que por isso talvez ele não consiga me atender. Sim, o que eu acredito, assim, pelo menos em casa, né? Aí vai uma dica, né? Por favor, consultório de família, né? Pelo menos em casa. Realmente, socialmente, a gente não tem muito espaço para isso, né? Nem é viável, eu acredito, você, né? Chegar lá no Face e expor, gente, eu estou angustiada porque não sei o quê. Acho que não é viável, mas dentro de casa, que se haja, ao invés de você ficar atualizando status o tempo inteiro,
né? Que você possa sentar, e aí, meu amor, né? Com seu esposo, como foi seu dia? E ele poder expor essa angústia que foi o dia dele. Né, minha filha, como é que foi, minha filha? Como é que tá lá, né, você com a sua filhinha? Ah, mamãe, minha amiguinha, não sei o que mais. Aí ela chora e você ouve a angustiazinha dela. Então, quando você abre um espaço para essa fala já dá um sentido para a pessoa que está falando de que ela está sendo ouvida. Então, se na sociedade não há espaço, mas pelo menos dentro de casa, que a gente possa dar ao nosso esposo, a nossos filhos, o espaço para eles se sentirem ouvidos, acolhidos, que nada mais é do que a gente faz em terapia. E que essa resposta também venha na direção das mulheres, né? Que esse marido e esses filhos também ouçam essa mãe. Sim. Senão a gente vai assumir aqui a tal da super-heroína e dizendo, venham que nós vamos dar um jeito em tudo. E aí nós sabemos de como a angústia massacra as mulheres. Rebeca. Tem estudos agora na América do Norte estão colocando muita força no jantar em família, porque lá as pessoas passam um dia fora, as crianças estudam o dia inteiro, chegam em casa na hora da janta, 5 horas. E como esse jantar em família está determinando o sucesso na escola, saúde mental. Excelente. Mas o que é o jantar em família? É isso, é você sentar, escutar. Meu filho, me conta, como foi sua escola hoje? Foi bem? Fala um pouquinho mais. Isso. Se ele falar, tá tudo ótimo. Tenta perguntar um pouquinho mais, mostra essa empatia. Talvez na primeira noite nada vai acontecer, mas você vai criando essa cultura. Filha, o que aconteceu? Oh, meu amor, me conta. E todo mundo se ouvindo, se escutando, a família se torna a sua rede de apoio, que é o plano original. É o plano original. Então, eu achei muito interessante porque é hora do jantar. O que vocês vão fazer domingo? Vamos para o parque, vamos fazer uma coisa em família. Resgatar essas relações tão essenciais, importantes, passar tempo em família. E uma coisa que a gente não fala muito, que ajuda demais, é o exercício físico. A gente não dá tanta importância muitas vezes, ou a gente dá importância muito para o exercício físico, para a estética. Às vezes a gente está angustiado, sair para andar 10 minutos uma caminhada, 15 minutos uma caminhada ao ar livre, isso vai estar te aliviando, vai estar te ajudando. O exercício físico na saúde mental, eles andam de mãos dadas. Não é que uma coisa vai resolver a outra. Só que vai ser um hábito, mais um hábito saudável, que você vai estar agregando no seu dia a dia, que vai fazer bem para a sua alma. Isso é fato. Ansiedade, angústia, depressão, muitas vezes inclui no tratamento o exercício físico. E ao ar livre, melhor ainda. A gente está no Brasil, onde a gente tem muito sol, tem um clima maravilhoso, dá para curtir, fazer uma caminhada em família, onde você possa conversar sobre as questões. Então, existem muitas soluções, pequenas soluções que a gente pode estar trazendo para o nosso dia a dia, que vão estar trabalhando nessa angústia, de uma forma ou de outra. Oxigena o cérebro, faz pensar melhor e tomar melhores decisões, né? Judá, eu lembro que logo no começo da sua fala, e depois de Rebeca também, mas você logo trouxe o aspecto espiritualidade. Alguém pode olhar assim, 2 religiosas ou 3 religiosas numa televisão religiosa, por isso que elas estão trazendo espiritualidade. Mas sabe-se que isso não é uma questão de religião, é uma questão de necessidade humana. Já há estudos nessa direção também. Mas eu deixo essa bola com você agora, já que você trouxe naquele primeiro momento. Na sua experiência clínica, na sua caminhada enquanto profissional e enquanto mulher que está sempre de olho como um radarzinho nas necessidades dos outros, para ajudar, para estender a mão, qual é mesmo o lugar da espiritualidade? Essa espiritualidade que você fala, é ler, é rezar, como diriam os católicos, orar, como dizem os cristãos, essa meditação que a Rebeca trouxe. Como é que se medita, Rebeca? Aí eu deixo para você logo na sequência. Como é uma meditação? Vamos ser práticos assim? Por favor, Judá. A espiritualidade, independente da religião, é o relacionamento com Deus, é o crer que existe um ser superior, né? No caso, eu acredito em Deus, que está cuidando de nós. Quando nós depositamos que existe alguém, uma música tão linda, né? Eu acho tão linda, podia até colocar essa música. Quando nós acreditamos que existe alguém que está olhando, aí a importância do olhar, e que esse alguém dirige a nossa vida, isso é muito importante porque tira de nós essa sensação de que nós estamos sozinhos no mundo. E que esse olhar é do de desamparo, amor. que esse olhar é de amor, que entra no que a Rebeca falou do desamparo, como é ruim,
nos sentirmos desamparados. Então, a religiosidade entra, sim, pela questão de você ler a Bíblia, sim, estudar, ouvir palestras boas, ir numa igreja. Sim, existe tudo. A comunidade, esse clima, né, de crença, é o que eu falei, da esperança. Eu acho que nós temos esperança em outros recursos, sim, mas a religiosidade, naquilo que a gente entende de Deus, é alguma coisa que traz uma resposta que é ancestral, porque se você for ver em todas as culturas, existe a crença em alguma coisa. Você pode acreditar em si, você pode acreditar na árvore, na natureza, sei lá. Mas você acredita em alguma coisa, porque é inerente ao ser humano também, né? A crença em alguém que cuida de nós. Eu acredito que quem cuida de nós é Deus. E na minha vida, eu vou falar um pouco de mim, né? Tem sido assim maravilhoso. Eu estava falando com vocês antes de entrar no ar. Eu tenho 2 filhos, os meus filhos já não estão mais comigo, tenho um esposo maravilhoso, mas hoje em dia Deus ele está presente na minha vida de uma forma mais especial, porque é quando eu estou mais sozinha. Como eu não tenho mais as angústias da criação de filhos e tal, né? Que dá muita angústia. Então agora Deus tem uma representatividade diferente na minha vida. Por quê? Porque é aquele que está o tempo inteiro, que eu sinto, ele sempre esteve, mas eu sinto cada vez mais ele mais próximo de mim, porque eu estou num outro momento. Então, eu estou falando um testemunho meu mesmo, né? Desse relacionamento que passa, assim, por estudos, por uma oração, por uma meditação, enfim. Mas é uma questão mais de intimidade. De presença, de intimidade. E isso, sim, faz com que a gente se sinta mais fortalecidos, além dos recursos humanos, de uma terapia e tal, mas nós nos sentimos mais fortalecidos de que a gente pode viver essa vida com um pouco menos de angústia, né? Cristo mesmo fala da angústia quando ele diz, no mundo tereis aflições, né? Então, ele já está pontuando isso, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, isso é uma esperança para mim, tem sido para mim. Rebeca. Eu acredito muito no que você está falando. E quando você traz a espiritualidade para a angústia, você entende certo propósito nessa angústia, porque isso vai te trazer para perto de Deus e você vai entender o que Deus está te ensinando nessa dificuldade. Eu acredito que Deus trabalha com a gente na dificuldade, Ele fala com a gente na dificuldade, se você permitir. Deus fala com a gente através da palavra dEle, através de uma oração, através da natureza. E a gente tem formas diferentes de se relacionar com Deus. Pessoas que falam, eu me sinto mais perto de Deus quando eu estou na natureza. Eu me sinto mais perto de Deus quando eu estou cantando uma música que fala dEle, do amor dEle, do cuidado dEle. Eu me sinto mais perto de Deus quando eu estou lendo a Bíblia, lendo textos que falam de esperança, de como Ele traz alento na hora da dor, não se turbe o vosso coração. O que a gente tem de textos lindos que podem estar falando para uma pessoa que está vivendo angustiada agora, são infinitos, que você abre a Bíblia e você encontra Deus falando com você. Para mim, a parte da devoção da manhã, passar tempo com Deus, é isso, é o momento da clareza, do respirar fundo e tá lendo aqui, tá aprendendo com cada palavra. E aí você vai podendo pegar um texto bíblico orando, meu Deus, o que o Senhor está falando comigo através desse texto bíblico? O que eu posso aprender com isso? Me ajuda a entender o que o Senhor está querendo me ensinar. Nessa angústia, o que eu posso aprender com essa angústia? O que essa angústia está trazendo para mim de talvez uma insegurança que eu tenho? Talvez uma projeção na minha família que não é culpa deles, é uma angústia minha. E você vai pensando e vai orando e as coisas vão ficando mais claras, porque você tem esse tempo de respirar fundo e parar. Porque um dos nossos grandes problemas hoje é que a gente não para. A gente chega em casa na sexta-feira, tudo estressado, aí sábado a gente tem um dia estressante, aí domingo acaba se tornando um dia estressante. Tem um termo em inglês que eu gosto muito, que é uma coisa que eu estou tentando estudar mais, chama overwhelmed. É quando tudo é demais. Eu estou exausta de ser mãe, eu estou exausta de trabalhar na igreja, eu estou exausta com o meu trabalho. E esse senso de exaustão vai te acompanhando em tudo que você faz. Você se torna uma pessoa negativa, você se torna uma pessoa pessimista, uma pessoa que sente muito dó de você, porque o meu cargo é o mais pesado, o meu fardo de ser mãe, ser esposa, trabalhar fora, eu não aguento. Eu sou pai de família, eu não recebo o respeito dos meus filhos. Você está overwhelmed. Eu não sei qual é o termo em português, mas tudo é demais. Quando você tem essa chance de você parar no horário que seja bom para você,
respirar fundo, ter um momento de devoção é um mecanismo para você estar tirando esse estresse, respirando fundo, entendendo que talvez o seu problema é temporário. A gente esquece da temporariedade dos problemas, porque quando eu estou no problema, o problema parece que vai ser para sempre e não vai ser. Nada é para sempre nessa vida. O único que é para sempre é o nosso Deus e Ele quer muito levar a gente para estar com Ele para sempre. Mas nada de problema vai durar o resto da sua vida, para sempre, eternamente. Então, a gente tem que entender, eu estou sofrendo isso agora, o quanto isso é temporário, como que eu vou lidar com isso, como eu vou tomar cuidado para isso não estar afetando as pessoas que eu mais amo, porque essas são as pessoas que mais sofrem com os meus problemas, porque são as pessoas que eu deposito todas as minhas coisas ruins. Você está conseguindo ver? Uma parte que você tirar um tempinho para você falar com Deus de manhã, vai estar auxiliando você em tantos aspectos, vale tanto a pena, e vai ser uma das suas ferramentas para estar lidando com essa angústia. Eu não consigo ver lidar com angústia sem estar trazendo isso para o seu dia a dia. Para mim é muito difícil tentar achar uma solução a longo prazo para a angústia sem você estar trazendo essa espiritualidade para a sua vida. De todo dia, essa esperança diária. de todo dia. É uma jornada. Essa confiança de todo dia. Esse nosso estilo de vida o tempo inteiro sobrecarregado. Sobrecarregado. Sobrecarrega a nossa vida com pesos que não deveríamos estar levando. Não são nossos. Nós é que fomos adquirindo, isso é muito também coisa de mulher. Não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu aguento, meus ombros são largos. Chega uma hora que ela nem se aguenta e não os demais, quem está à sua volta, também não aguenta. Só lembrando, porém, que angústia não é coisa de mulherzinha. Angústia é coisa de ser humano, né? Angústia é coisa de ser humano. Mas a função mulher, mãe, esposa, profissional, tudo num pacote só, torna muito difícil, muitas vezes, essa jornada da mulher, que é dupla, tripla, quádrupla e por aí vai. Mas homens angustiados, homens em sofrimentos, também com uma demanda e uma pressão muito grande. Talvez é aquela mulher que vai dizer assim, não faz nada na vida, não consegue nada. O que a gente tem? A gente não tem uma casa, a gente não tem um carro, a gente não tem nada. E tem a cobrança de ele ser o mantenedor, de ele ser o cuidador, e ele se sente um fracassado. Sim. Aliás, uma das coisas que eu considero assim, extremamente difícil de lidar nesses dias é com essa distinção entre homem e mulher, sem que a mulher diminua este homem na sua capacidade. Por favor, o que nós estamos fazendo com os homens? E a gente acaba dizendo assim que os homens fazem conosco, mas nós também fazemos coisas terríveis com os homens, como se não fossem humanos apenas, homens e mulheres, humanos, carecendo de um reencontro. Enquanto eu ouvia vocês, eu pensava daqui, de a nossa saída lá do colo de Deus, lá no lugar que Deus fez e nos pôs os nossos primeiros pais, com tanto cuidado, com tanto zelo. E eu li a palavra quando ela me diz lá em Gênesis que quando houve uma ruptura dessa ligação íntima que havia entre Deus e seus filhos, e Deus veio falar com eles da próxima vez, depois do ocorrido desse desligamento, o texto bíblico diz que, ouvindo seus passos, tive medo, ficou angustiado. Mas eu tirei o meu olhar da angústia e pus o meu olhar sobre o caminhar de Deus na minha direção. E sabe que eu nunca tinha parado para pensar de que Deus caminhando de fato, indo na direção de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, não foi uma voz que apareceu de longe, lá distante, dizendo vocês erraram e agora vocês viverão angustiados. O texto bíblico diz que o Senhor Deus veio caminhando, procurando por eles. E quando os encontra, ele não rechaça. Ele até amaldiçoa a serpente e amaldiçoa a terra, mas não amaldiçoa seus filhos, mesmo em erro. E nesse momento eu compreendo o nosso lugar de filhos de Deus. E certamente, o que nos dá angústia é nos afastarmos cada vez mais da compreensão de que nós somos verdadeiramente filhos. E ao final desse programa eu quero convidar você a aceitar e a assumir o seu lugar de filho. Nesta vida ainda teremos muitas angústias e muitas aflições. Ainda enterraremos mortos queridos. Ainda veremos a morte até dos não conhecidos, que são distantes de nós, mas são humanos, portanto parceiros nessa jornada, morrendo de fome, morrendo nas desgraças da vida. E muitos talvez morreram sem saber que eram filhos ou sem aceitar que eram filhos. Mas não tem um remédio na farmácia,
Não tem um governo, não tem um político, não tem um plano, não tem nada que possa dar a mim e a você um lugar de aconchego, senão no colo de Deus e recebendo o lugar de filho. Você é filho amado de Deus. Quando você compreender isso, aceitar isso e viver nessa perspectiva, no lugar de filho, você vai ser tão cheio, tão cheia, tão pleno e tão plena, que você vai dizer: podem vir as aflições e as angústias, mas eu não terei medo, porque eu não estou só. Obrigada por sua companhia. Obrigada, Rebeca. Deus abençoe a você. Obrigada. Obrigada, Judá. Muito obrigada. Que Deus a as você abençoe também. na missão Amém. e na caminhada também, como filhas. Filhos e filhas amados de Deus. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não é qualquer ânimo, como dizia a Anne Elise. Beijo, Anne. É bom ânimo, força e coragem. Até o próximo programa.